Segurança digital. Principais vulnerabilidades que assolam os usuários domésticos de computador. Somos o grupo 4 da sala 3º D, Ensino Médio Integrado ao Técnico e Informática para a Internet, na ETEC Vasco Antônio Venchiarucci. Nossos mentores são Luciana Ferreira Batista e Ronildo Aparecido Ferreira. A internet é um lugar seguro? Isso é uma incógnita para muitos usuários, principalmente para usuários leigos que não possuem conhecimento das plataformas que utilizam. Essa falta de conhecimento, juntamente com a dramatização do hacking em filmes e séries de TV, acaba criando alguns estereótipos sobre a vulnerabilidade online. Nós queremos quebrar esses estereótipos. Os assuntos tratados nesse trabalho serão roubo de dados, invasões e malware, temas que geram muita dúvida nos usuários. Todos os temas abordados nesse TCC tiveram que passar por testes, e para isso nós usamos as máquinas virtuais. Além dos testes, nós fizemos uma pesquisa pública, na intenção de obter algumas informações que nos ajudariam a tirar conclusões em nosso trabalho. Informações como a idade do usuário, se possui algum conhecimento prévio de segurança digital, dentre outros. Para começar, vamos entender o conceito de malware e de vírus. A palavra malware é um termo genérico utilizado para se referir a qualquer software maligno criado com o objetivo de infectar o sistema ou seu usuário. Já o vírus de computador é um tipo de malware, que é denominado vírus justamente pelas suas características semelhantes aos vírus reais, como a capacidade de se autorreplicar e de infectar outras máquinas rapidamente. Além dos vírus, os malwares possuem diversos outros tipos, e ao longo desta apresentação iremos apresentá-los. Existem 3 classes principais de malware que serão faladas ao longo do nosso trabalho: os ransomwares, spywares e trojans. O ransomware é uma classe de malware bem invisível ao infectar uma máquina, pois ao adentrar seu alvo, ele pode atuar de 2 formas. Ele pode criptografar os dados e bloquear o acesso ao proprietário do dispositivo, ou pode proibir o próprio acesso ao sistema que aquele dispositivo possui. O propósito do hacker que cria esse malware é realmente fazer um sequestro de dados. Ele impossibilita o acesso aos dados do dispositivo até que o usuário que foi infectado pague uma quantia para o invasor. Caso contrário, após algum tempo, os dados são todos deletados da máquina. Os sintomas de uma infecção de computador podem variar, desde os mais comuns que são lentidão, travamentos e pop-ups, até sintomas mais críticos como falhas no sistema operacional e perda total do HD, ou seja, perda de todos os dados armazenados naquela máquina. A maioria das pessoas que responderam nosso questionário comentaram os sintomas mais comuns como esperado, estes 3 que foram citados. O gerenciador de tarefas é uma ferramenta presente em todos os sistemas operacionais, que permite o controle e a observação de todas as tarefas em execução, estejam elas em primeiro ou em segundo plano. No Windows, o gerenciador de tarefas pode ser acessado pressionando as teclas Ctrl, Shift e ESC, ou através da barra de tarefas, clicando com o botão direito. Como nem tudo é perfeito, alguns malwares não apresentam sintomas visíveis, mas isso pode ser fácil de resolver. Basta abrir o gerenciador de tarefas e procurar processos que são incomuns. Com uma rápida pesquisa, é possível saber se são processos do próprio computador ou processos de malwares. Agora vamos dar início aos testes de malware em ambiente controlado. Para estes testes, utilizamos o sistema operacional Kali Linux. Esse sistema operacional é open source e tem muitas ferramentas que possibilitam invasões e desenvolvimento de malwares. O Kali é conhecido como o sistema operacional dos hackers. Mais informações sobre o Kali no site oficial, kali.org. O primeiro tipo de malware testado foi o keylogger. Os keyloggers são tipos de malware que têm seu foco no sequestro de dados e de informações. Este roubo ocorre através da digitação. Uma vez infectada por um keylogger, a máquina vítima envia tudo aquilo que é inserido no teclado ao invasor. O keylogger utilizado nos testes foi o Hotkey. O Hotkey é um keylogger open source e desenvolvido em Python. Foi escolhido pela sua agilidade e facilidade de acesso. O repositório do programa está disponível no link abaixo.
O programa é executado no console do sistema operacional. A princípio, criamos o arquivo destinado a infectar a máquina vítima. Para isso, deve-se primeiro estabelecer o host, isto é, a máquina que receberá os dados roubados. Isto é realizado através da inserção do IP e da porta destinados a serem o host. A sigla IP significa Internet Protocol, e é o endereço que tudo que utiliza a internet recebe do provedor ao acessar. Ao usarmos o comando run, o servidor destinado a mediar a relação entre o invasor e a vítima se inicia, e uma linha de códigos é recebida. Essa linha de código é responsável por infectar o arquivo a ser enviado. O último passo é a conexão da vítima. Aqui tem-se uma captura de tela da área de trabalho da vítima. Este é o arquivo infectado recebido pela internet. Ao tentar baixar e executar este arquivo, a vítima é alertada através da segurança própria do navegador e do Windows, que recomendam que arquivos desconhecidos não sejam executados. Se a proteção for ignorada e o arquivo for executado da mesma forma, a máquina vítima já está infectada, e tudo que é digitado em seu teclado agora é recebido pelo invasor através do hotkey. Agora eu vou falar sobre as outras duas formas de invasão que usamos no desenvolvimento desse trabalho. A primeira é o BEEF, um conjunto de ferramentas feitas para explorar browsers ou navegadores. Quando uma vítima se conecta ao site malicioso, o hacker tem acesso a vários componentes de software e hardware. Contudo, esses poderes são limitados ao tempo que se passa nesse site. Portanto, não demorar muito em sites que não se sabe a procedência é uma boa forma de evitar esse tipo de golpe. A segunda forma de invasão é mais comum. Conhecida como Trojan ou Cavalo de Troia, ela consiste num programa ou jogo comum, como o PUT dado no exemplo, com pequenas alterações, que dão completo controle da máquina ao invasor. A maneira que utilizamos para a criação do Trojan foi o Metasploit. Ele, além de envenenar o arquivo, ainda se esconde num servidor, para que quando o usuário abra o programa, ele dê acesso completo às linhas de comando da vítima remotamente ao invasor. Atualmente, há diversas maneiras de se proteger de softwares maliciosos. Podem ser por algum programa ou suporte instalado em seu computador, como são os antivírus e os firewalls, ou pelo bom senso do uso de acesso de recursos na internet, que é o método mais importante. Fazer o download de programas, filmes e músicas em sites não confiáveis e de forma ilegal é um dos fatores que mais acarretam na instalação de vírus. Portanto, a chance de ocorrer uma invasão viral sem que tenha sido feito um download perigoso é mínima. Ter um antivírus instalado é muito importante para a segurança do seu computador. A principal função dele é detectar ataques invisíveis para o usuário feitos por softwares maliciosos e eliminá-los do computador o mais rápido possível. Os antivírus pagos possuem sim mais recursos, mas a versão gratuita já disponibiliza o essencial, uma vez que o público-alvo dos antivírus pagos são as empresas que possuem diversos computadores, no qual a perda de dados ou arquivos causaria sérios danos. Todo antivírus possui um banco de dados, onde são armazenadas informações sobre ameaças já identificadas pelos fabricantes do antivírus. Esse banco é atualizado diariamente, pois cada dia que passa ameaças novas são criadas e identificadas. Os antivírus funcionam da seguinte maneira: eles rastreiam o comportamento de novos arquivos que acessam o computador e comparam com os cadastros no banco de dados. Dessa forma, eles são capazes de identificar ataques e eliminar as ameaças do computador. Pode ser que você não saiba, mas seu computador já possui um firewall do próprio sistema operacional. Ele atua como uma barreira para que conexões indesejadas não ocorram, prevenindo que os vírus se espalhem através da rede em outros dispositivos que estão conectados nela. Assim, como os antivírus, várias empresas criaram um firewall com diferentes recursos, seguindo a mesma lógica de venda dos antivírus. Com este estudo, podemos concluir que, embora a internet tenha sua influência benéfica e positiva, esta também pode ser um ambiente hostil ao usuário, principalmente se não há conhecimento. O simples conhecimento básico pode ser o suficiente para o uso correto da internet e de suas extensões.